Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Estamos começando mais um Desafios e Soluções, hoje falando sobre tendências e aptidões. Quais são as suas inclinações comportamentais? Ou diante da vida, como que você se direciona? Quais são as suas tendências? Algumas pessoas têm a tendência a se dirigir para os vícios, né? Quando a situação aperta, ela acaba buscando em uma bebida a saída. Outras têm a tendência a fazer oração, prece, nos momentos que precisa, que quer se conectar com Deus. E várias tendências nós trazemos do passado e construímos nessa existência também, né? Então, é interessante perceber se você tem uma tendência negativa ou positiva, o que prepondera na sua condição evolutiva. Por exemplo, exemplos de tendência. Tendência à depressão. A pessoa passa por um revés, uma dificuldade, ela começa a ficar amuada, triste, se encolhe, começa a entrar num círculo negativo. Outras pessoas têm a tendência a engordar. Também, quando ficam ansiosas, começam a comer demais e engordam. Outros, ao menor esforço, tendência ao menor esforço, larga a vida, abandona a vida e vai como que ao sabor dos acontecimentos, né? Tem gente que tem tendência artística. Agora, veja bem, aquilo que você está fazendo hoje, que você está construindo na sua personalidade, pode se tornar uma tendência numa existência seguinte, como nessa existência mesma. Por exemplo, se você começa a se habituar a estudar, né? Você coloca isso como uma coisa importante na sua vida. Aliás, lembrando, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade fala dos dois ensinamentos: instruí-vos e amai-vos. E aí você pode pegar e falar: vou me instruir, vou começar a construir um conhecimento em torno do Espiritismo e da vida, através das leituras, dos estudos, e colocar em ação, no segundo ensinamento. E amai-vos, que quer dizer o seguinte: transformar esse conhecimento em prática do bem, né? É uma decisão sua. Você pode quebrar uma rotina doentia da sua existência, ou omissa, de fazer sempre as mesmas coisas e muitas vezes que não trazem resultado, que não traz gratificação, por algo que você gera dentro de você uma esperança, uma expectativa positiva, e que você sabe que isso está resultando num crescimento pessoal. Você pode criar este hábito na sua existência a partir de agora. E pode mudar tudo o que está acontecendo. E isso vai ficar fixado em você como uma tendência, como uma aptidão que vai aparecer nas próximas existências, além de você se beneficiar nesta atual. Bom, o tema de hoje nós vamos tirar do livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda. Antes disso, aqui no Facebook, eu quero compartilhar na minha página o programa para que as pessoas que porventura passarem por lá possam também acompanhar o programa. Então vamos lá, fazer, compartilhar, publicar, e já está disponível então na minha página também o programa. E você pode fazer pergunta pelo WhatsApp no telefone operadora 11 985 75 95 80, tá bem? Devagar, quer outra vez? 985 75 95 80. Bom, então vamos começar, não é? Vamos refletir aí sobre as nossas tendências e aptidões. Aptidões nós podemos entender como capacidades. Então, nós trazemos de vidas passadas estas tendências. Tendência ao estudo, tendência à depressão, tendência
a não se esforçar, e trazemos aptidões também, habilidade de pintar, de escrever, de se comunicar. São várias conquistas que nós temos ao longo das vidas. É inegável que os caracteres adquiridos são transmissíveis e que os filhos, os descendentes em geral, herdam de seus pais e ancestrais as parecenças físicas, a morfologia, né, o corpo, as posturas e outros sinais de identificação. O mesmo não ocorrendo nas áreas psíquicas, psicológicas e emocional. E isso é muito importante para o indivíduo ter consciência que os aspectos psíquicos da sua vida, a sua cognição, os pensamentos, a forma de pensar, as emoções, não são heranças dos seus pais. Porque ele poderia dizer, eu sou tímido por causa do meu pai. Eu sou pessimista ou otimista por causa da influência parental. Não, você é assim por causa das suas conquistas ou deméritos que você traz. Agora, você pode ser influenciado pelos seus pais? Óbvio que sim. Um costume familiar não é uma coisa só sua, é algo que você aprendeu na família. Então, por exemplo, algumas pessoas aprendem, antes de fazer a refeição, fazer uma oração. É um aprendizado social. Você aprendeu na família, não é? Agora, o mau humor que você possa apresentar por conta dessa oração, esse mau humor é seu. É uma coisa da sua personalidade de não saber lidar com algumas questões. Mas vamos aí aprofundar, mergulhar no psiquismo para que a gente possa entender. Eu estava conversando hoje com o Nando Garcia, é muito interessante, né? A psicologia nos traz uma ideia de ser humano muito legal, muito bacana. O estudo que ela faz aprofunda na psique humana, no comportamento social, familiar, pessoal, etc. Agora, pensa no seguinte. André Luiz nos informa que nós temos 200 mil anos de aquisição da consciência, do estado psicológico, desde o momento que nós atingimos a razão. 200 mil anos de desenvolvimento psíquico é pouco, segundo André Luiz, mas para a nossa psicologia é muito grande, porque para a psicologia a personalidade se forma a partir do momento que ela nasce, que o indivíduo se indiferencia, ele deixa de ser indiferente, né? Ele se diferencia, ele deixa de ser igual à mãe e ele passa a ter a sua própria individualidade. Bom, a personalidade vai ser praticamente formada ali a partir do nascimento e toda a educação que ele vai receber através da socialização primária e secundária. Primária com a família e secundária com a sociedade. Isso dá quanto? 50 anos, 60 anos que uma personalidade se constitui? André Luiz está falando de 200 mil anos de desenvolvimento psíquico. Quantas personalidades carregamos dentro de nós? Quantas personas nós fomos ao longo desse processo evolutivo? Todo esse patrimônio está aqui, dentro de nós, né? Então, compreender essa grandeza que nós somos, como centelhas divinas, é algo extraordinário. E a nossa proposta é justamente mergulhar. As obras de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Herculano Pires, né? Jorge Andréa, são autores que eu consulto constantemente, que estudam essa questão. E aqui Manuel Filomeno de Miranda, então, diz o seguinte: pais geniais e antepassados doutos não geram necessariamente filhos sábios, tanto quanto artistas e guerreiros não procriam símiles, né? Então, se você é um pai super inteligente, uma mãe super inteligente, estudioso, etc., não quer dizer que você vai ter um filho que tenha a mesma capacidade cognitiva. Você, como estudante, como leitor, você vai influenciar os seus filhos que a leitura é uma coisa legal e eles podem pegar esse hábito, mas a inteligência não é herdada.
Então você pode ser inteligente e ter um filho com restrições cognitivas. Como você pode ser um pai com restrições cognitivas, com muitas dificuldades, e ter um filho genial, né? Então, não é muito legal você saber que você é inteligente ou não por conta dos seus esforços pessoais? Não está a depender do seu pai e da sua mãe. Você agora pode decidir tomar um rumo totalmente diferente da sua vida. Você se debruçar em cima da busca do conhecimento, de se conhecer, de melhorar a sua existência, seguindo lá o que diz lá no Livro dos Espíritos, não é? A finalidade da reencarnação. Estamos aqui para participar do programa divino. Além das nossas provas, expiações e crescimento, estamos aqui para participar disso. Não fique alienado no seu mundo, fechado dentro do seu claustro, escondido do mundo. O mundo aí está te ofertando as possibilidades de expandir tudo isso. Certamente, a convivência e a educação, os hábitos e a disciplina modelam as personalidades dos descendentes, neles plasmando, às vezes pela violência emocional, características que parecem herdadas, sem que o ser traga, nas paisagens íntimas, essas habilidades ou determinações. De igual forma, homens incultos e viciosos não reproduzem vidas caóticas semelhantes, exceto quando degenerescências físicas impõem limites e distúrbios de variada ordem. Quero pegar aqui o trecho anterior. A convivência, a educação, os hábitos e as disciplinas modelam as personalidades dos descendentes quanto ao comportamento, não quanto às qualidades psíquicas, inteligência, ignorância, ser uma pessoa perquiridora, interessada no conhecimento, conquista moral, não é? Isto já são coisas do próprio indivíduo que ele mesmo obteve através das experiências. Mesmo nos casos que se podem arrolar como decorrência da hereditariedade psicológica e moral, devemos levar em conta os fatores anteriores ao renascimento físico do ser, né? Ele traz isso, é uma conquista anterior, né? Você pode achar que foi ali copiado, modelado dos pais. Uma parte recebe a influência, é aprendida, outra parte é do indivíduo, a maior parte. O espírito é o engenheiro da maquinaria fisiopsíquica. É o corpo, psíquico, fisiopsíquico, de que se vai utilizar na jornada humana. Ele é um engenheiro. Então, por exemplo, você pode nascer numa família que na hereditariedade, na questão genética, tenha uma doença degenerativa, não é? Quando você reencarna, você já traz essa predisposição. Você não vai ser vítima da genética, da biologia dos seus pais. Você já traz isso no perispírito porque precisa passar pela experiência, né? Então, seus pais vão ser os facilitadores. É evidente que os processos da reencarnação se fazem mediante as leis de afinidade espiritual. É outra questão importante a observar, né? Você já viu aquele casal que um parece com o outro? Você fala, mas espera aí, eles não são irmãos, é marido e mulher, e eles quase se parecem. Isso é muita afinidade, é muita afinidade. E aí nós vemos a plasticidade do perispírito e do corpo físico, que o indivíduo começa a se moldar, ele começa a ganhar algumas características do outro, né? Tal afinidade que um tem com o outro. Olha que coisa interessante. Eu lembro de um estudo do Leon Denis. Ele falava das marcas de nascença. Então, por exemplo, eu lembro de um caso que uma mãe, ela viu um rato e ela se assustou muito e aquilo ficou impressionado. Ela ficou impressionada por aquilo. O bebê dela nasce com uma marca no corpo que parece um desenho de um rato. Ela imprimiu no corpo aquela imagem que impressionou ela, não é? Aí você também parte para outras reflexões. Quando você fica muito
impressionado com alguma coisa, o poder que esta impressão tem sobre o seu organismo. Em casos de doença, por exemplo, algumas pessoas se impressionam muito com a doença do outro, com medo de pegar também uma doença, e acaba facilitando o processo, como no caso da saúde também. O indivíduo se acreditar curado, melhorado, o quanto que isso tem um poder de renovação interior. Então, deixa eu pegar aqui onde eu parei. É evidente que os processos da reencarnação se fazem mediante as leis da afinidade espiritual, por impositivos anteriores, ou seja, ligações anteriores, né? Por isso, se eles têm afinidade, que eles conviveram anteriormente juntos. O que resulta em identificação e choques nos clãs, onde se reencontram seres simpáticos ou adversários que o berço volta a reunir. Então tem aquela pessoa que a conversa com ela flui. Você gosta de estar perto dela sem precisar conversar. É uma coisa gostosa, muita afinidade. Diferente daquele outro que tem uma certa ojeriza, que é difícil, é custoso estar perto da pessoa, parece que você está sendo provocado, parece que você vai ser traído. Lembranças. Olha a interação passado e presente constantemente, né? As marcas do passado, uma provável traição, perseguição, calúnia, seja lá o que foi, hoje você perto dessa pessoa sente essa coisa, esse certo repúdio, um misto de querer se aproximar, de ser amigo e ao mesmo tempo de ficar aí na retranca, não é? De guarda, porque parece que vai acontecer alguma coisa. Então, nós vivemos esses dois mundos, e mais do que isso, né? Você pode ter uma terceira, uma quarta, quinta pessoa, e nós temos vários sentimentos diante de tudo isso. Deixa eu só ver como que está aqui. Nós estamos com 3 minutos, é isso mesmo? 3 minutos, não é? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aí eu tenho que atualizar, também atualizar, para ver se tem alguma colocação dos nossos ouvintes. Não tem, e eu não estou conseguindo acessar agora. Mas vamos adiante. Olha só. Em face dessa conjuntura, muitas das heranças se fazem naturais, porque o clima vibratório impõe os condicionamentos e os programas indispensáveis na formação do corpo. O impositivo do perispírito sobre o corpo é muito grande, né? Digamos que ele é a forma, é a matriz do nosso corpo. As aptidões e tendências só raramente correspondem às leis da hereditariedade, só raramente. Especialmente hoje, quando as opções para a conduta e a ação se fazem um leque imenso de possibilidades, ensejando a identificação do homem com as suas próprias realidades. Então, o leque de opções que você tem, de comportamentos, de conhecimentos, é muito grande, não é? Tem muitos modelos sociais, tem muitos modelos nos meios de comunicação, nas redes sociais, onde nós podemos aprender muitas coisas. Então, realmente, não herdamos somente dos nossos pais as características pessoais. Bom, vamos entrar no intervalo, lembrando que o nosso WhatsApp é 985759580. Vamos ao intervalo e voltamos já. Eu conheci a doutrina espírita desde pequenininha. Praticamente nasci no centro espírita, porque o meu avô João, já era espírita, e minha mãe, que era uma médium, ela já trabalhava em centros espíritas. É muito importante o papel da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de outros veículos que têm esse foco,
falar do bem, falar dos valores morais, falar dos desafios da humanidade e como nós podemos nos fortalecer para vencer essas dificuldades, esses obstáculos, que estamos o tempo todo, nos deparando. Há muitas formas de contribuir com a construção de um mundo melhor. Investir na FEAL para que ela leve adiante a divulgação espírita da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova é uma delas. Acesse amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS e nos ajude a continuar divulgando a doutrina dos espíritos. O Mundo Maior em Debate de agosto traz o tema O Poder da Fé. Afinal, a quantas andam a sua fé? O que a ciência e a filosofia nos traz acerca do fenômeno fé? O que é a fé raciocinada espírita? Estas e outras questões estarão sendo debatidas com as participações do psiquiatra e terapeuta Aldenis Leite e do comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior, William Sanches, que também é coaching. E esperamos contar com a fervorosa participação tua, que pode se dar através do e-mail debate@tvmundomaior.com.br. Você também pode ligar e participar ao vivo a partir das 18h30 para o telefone 0 operadora 11 20 86 43 79. A sua participação também pode se dar através da grande rede facebook.com/TV Mundo Maior. Além disso, você pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Mande lá as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas considerações sobre o tema. Agora, se você puder nos dar a alegria da sua presença aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, na plateia do Mundo Maior em Debate, por favor, faça a sua inscrição em plateia@tvmundomaior.com.br ou ligue em horário comercial para o 0 operadora 11 2086 43 60. Mundo Maior em Debate, dia 5 de agosto, a partir das 18h30, o poder da fé. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Muito bem, hoje continuando a estudar o livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, falando de tendências e aptidões. E aqui ele vai dizer: no passado, a falta de comunicação de massa, a ausência de contatos sociais imprimiam como tendências o que era hábitos dos grupamentos familiares, que impunham nos nascituros e crianças um roteiro de realizações que se lhes incorporava impositivo, difícil de ser evitado. Primeiro que a gente não tem várias opções, de escolher aquilo que se afiniza mais conosco, quais são as nossas tendências. Às vezes vai encontrar num tio, num avô, num primo distante, uma sintonia mais do que os nossos pais, ou podemos ter essa sintonia com os nossos pais. De qualquer jeito, no passado, esses modelos eram impositivos, eram onipresentes. Você estava ali de frente a esses modelos, como seu pai se comporta, como que ele trata a sua mãe, os vizinhos, o trabalho, tudo isso nós vamos incorporando. A mesma coisa a nossa mãe, como que ela lida com os parentes. Então você imagina, o filho toca o telefone, a mãe fala, se for para mim, fala que eu não estou. É um aprendizado. O pai chega do trabalho e começa a falar mal do empregador. É um aprendizado. E a criança vai modelando isso, ela vai aprendendo. Hoje, você tem muitas opções nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais. Então, você vai encontrar os comportamentos mais diversos, pessoas que têm afinidade com você ideologicamente. E aí você começa, então, a ter opções. E o Espiritismo mostra para nós, por exemplo, que o modelo do homem integral é Jesus. Temos outros exemplos de conduta cristã, conforme propôs Jesus, como Chico Xavier. Está aí o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, com 90 anos de idade, dando palestras no mundo inteiro.
Bom, não obstante, as lições demonstram nos gênios como nos idiotas a independência do reencarnante em relação às matrizes genéticas, né? Você vê, às vezes, uma família desestruturada, perturbada, que saem muitas brigas, as pessoas mal se toleram, nasce alguém lá que vem colocar ordem. Alguém totalmente oposto daquela conduta familiar. Então o indivíduo vem abrandar, vem aproximar as pessoas através dele. Ele agrega, né? Então você veja que ele não nasceu daquela linhagem. Ele nasceu fisicamente, mas espiritualmente é outra coisa, é outra história. Eis porque que as tendências, as aptidões humanas, sem descartar-se as contribuições dos genes e cromossomas, procedem das experiências do passado em que o espírito armazenou valores que lhe pesam na economia evolutiva como poderosos plasmadores da personalidade, da inclinação para um como para a outra área do conhecimento, para a vivência da virtude ou do ódio. O indivíduo traz essa inclinação, conquista pessoal, né? Eu lembro de uma colocação de André Luiz, no livro Me Parece que Evolução em Dois Mundos, que ele fala da influência dos pais sobre os filhos. Para a psicologia, essa influência é evidente.